Na minha frente tem o mais novo e impressionante modelo da já bastante inflada linha de celulares topo de linha da Samsung, que é realmente notável. De uma empresa que aparentemente se importa com o meio ambiente, eles parecem lançar um monte de porcaria o tempo todo. Este é o quarto flagship na linha, por algum motivo. Ele só não foi lançado ao mesmo tempo que algo como o S25 ou S25 Ultra. Porque eles precisaram de um pouco mais de tempo para preparar essa porcaria. Então obviamente, com base na minha opinião dura, você provavelmente já adivinhou que não vem carregador aqui. E o motivo de eu destacar isso é porque, como eu disse, uma empresa que afirma se importar com o meio ambiente parece estar poluindo ele com uma quantidade absurda de celulares. Então eles têm apenas 4 flagships, eu acho, em vez de só um. Aí eles têm, tipo, mais alguns aparelhos intermediários, e alguns aqui significa provavelmente mais de 3. E até aparelhos de entrada. Então é isso, tipo, a Samsung lança uma quantidade enorme de celulares todo ano. Enfim, aqui dentro... Espera, não é possível. Nem carregador tem aqui dentro. Sério que esses caras tiraram até o carregador ou o cabo? Ah, aí está. Já estava ficando suspeito que talvez nem tivessem incluído um cabo com o celular, mas pelo menos tem um. Ainda não tiraram isso, pelo menos por enquanto. Enfim, tirando isso, temos esse celular super fino que você poderia usar até como uma cunha para arrombar fechaduras ou algo assim. Vamos lá, anda logo, liga logo. Aí está. Então, eu tenho um C25 bem aqui como meu aparelho principal, e dá para ter uma ideia. Em termos de espessura, ele é significativamente mais fino que o S25. Enquanto em peso, parece que esse aqui, na verdade, é mais pesado. Pode ser porque eu coloquei uma película de vidro temperado aqui. Mas esse é um celular muito pequeno e leve. Em relação às bordas, parece que ainda mantém, tipo, as bordas bem finas da Samsung. E esse aqui vai ser incrível. Uma tela de 6,7 polegadas, 1440 por 300/120 pixels, display LTPO AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz, HDR10 Plus certificado, 92,1% de proporção tela-corpo e 513 pixels por polegada, protegida nos cantos com Gorilla Glass Ceramic 2. Foi muita informação de uma vez, e basicamente, em termos gerais, o que já tínhamos na linha S25, então não parece que há muita diferença. Deixa-me comparar rapidamente isso com o S25 Plus. Em termos de tamanho, acho que o mesmo tipo de tamanho, certo? Sim, mesmo tamanho, mesma tela, embora a tela aparentemente tenha 91,8% de proporção tela-corpo comparado aos 92%. 0,1 que este aqui tem. Então, aparentemente, este tem bordas ainda mais finas do que o Plus. Você vai perceber essa diferença de alguns décimos de porcentagem? Provavelmente não. O que você com certeza vai notar é a espessura do telefone. Também quero destacar que, em termos de design aqui, temos um baita ressalto de câmera, considerando a espessura geral do telefone. Na verdade, isso pode ser tão grosso quanto o próprio telefone. A Samsung fez um truque interessante para esconder isso. Então temos 2 degraus aqui. Primeiro temos esse ressalto aqui, que já é bem significativo, e depois outro aqui que é ainda maior. Então esta é a câmera de verdade, bem aqui. Se compararmos com o S25, basta colocar um ao lado do outro. E apoiando meu telefone nas câmeras, dá para ver claramente um espaço enorme entre o telefone. Se eu colocasse a câmera do meu telefone aqui atrás, só como exemplo, você pode ver que ela nem passa do primeiro ressalto. Então, só esse ressalto aqui já é maior do que as câmeras do S25. E ainda tem esse outro que é ainda maior. Então é isso. Isso aqui é literalmente uma ilha, quase como uma pegada de escalada, mas está se integrando bem ao telefone por causa do design, que parece ser de 2 pontos diferentes. Então, meio que suaviza a parte de trás, o que eu diria que foi uma decisão bem acertada.
porque se eles tivessem feito só esses 2 ressaltos, sim, teria aparecido um periscópio aqui simplesmente saindo do telefone. Agora vamos falar sobre outros aspectos desse telefone, para que possamos continuar com a decepção. E continuando com a decepção, está a velocidade de carregamento desse telefone. É um patético carregamento de 25 watts. Você está de brincadeira comigo, Samsung? O que é isso? É um aparelho topo de linha que custa mais de $1.000. Tá literalmente cobrando o preço de pelo mesmo preço do Ultra. E mesmo assim, esse telefone lixo vem com uma velocidade de carregamento de 25 watts. É simplesmente, nesse ponto, ou vocês fazem os celulares explodirem ou simplesmente parem de produzi-los, eu diria. Ele também suporta carregamento sem fio de 15 watts, que é assustadoramente próximo ao carregamento com fio. A ponto de que, quer saber, vocês poderiam simplesmente ter abandonado o carregamento de uma vez. Agora, em termos de tamanho da bateria, mais uma decepção aqui, que é o tamanho dela. Esta é uma bateria miserável de 3900 mAh em um dispositivo que tem uma tela de 6,7 polegadas. É ridiculamente pequena para o tamanho do telefone. Agora, em parte isso se deve à espessura, não posso negar, mas em parte é porque a Samsung decidiu ser idiota e não incluiu uma bateria à base de carbono aqui. Então, ainda temos as de íon de lítio porque são mais baratas. E um dispositivo topo de linha por US $1.210. E aí? Você não se sente muito bem consigo mesmo? Nossa! De qualquer forma, também quero destacar comicamente que este S25, o garotinho, tem 100 mAh, bateria maior que essa. Incrível. De qualquer forma, agora continuando com o telefone e componentes internos, temos um Snapdragon 8 Elite. Isso é bom. E 12 GB de RAM, que é a única opção. Mas você tem opções de 256 ou 512 GB de armazenamento, sem possibilidade de expansão, infelizmente, presumivelmente porque a desculpa é que o telefone agora é pequeno demais, o que eu acho... Fica a pergunta, o Ultra já não era pequeno demais para caber o cartão? Se aquele conseguia, como? Como é que este aqui... Tipo... Ou ao contrário, se este aqui não consegue encaixar, como é que o Ultra não consegue encaixar um? Porque essa desculpa agora começa a desmoronar completamente. Então, eu só estou meio que apontando as desculpas da Samsung ao longo de tudo isso. Bom, acho que a parte boa desse telefone em relação ao Plus são, na verdade, as câmeras. Então, o sensor principal aqui é um sensor de 200 megapixels f1.7 de 24mm com uma ultra grande angular de 12 megapixels. Agora, com essas câmeras, você pode gravar em 8K a 30 quadros, 4K a 60 com câmera lenta de 120 e assim por diante. Se você diminuir a resolução, e na frente temos um sensor wide de 12 megapixels que também grava em 4K a 60. Então, basicamente, essas são as principais informações sobre esse telefone. Ele está rodando o Android 15 com a One UI 7. Obviamente deve suportar as atualizações de 6 anos, muito provavelmente. O que é isso? Algo suporta... 7, desculpe. Então, ciclo de vida de 7 anos. Então, obviamente, você pode usar esse telefone por um pouco mais do que alguns anos. Agora, quero destacar isso só porque é algo que me afetou recentemente. Isto é, a Samsung. E eu só quero ser sincero aqui, eu não estou buscando parceria com eles. Então isso vai ser completamente honesto e totalmente sem filtros. Sessão de críticas à Samsung, porque as pessoas precisam saber no que estão se metendo antes de realmente comprar algo que é absolutamente superfaturado. E uma empresa que quer literalmente ferrar o cliente. Então, quando você gasta esse tipo de dinheiro em um celular, espera que ele seja absolutamente impecável, que ofereça desempenho de topo de linha. Mas adivinha qual empresa é a principal suspeita de basicamente abandonar seus clientes depois da compra? Se você pensou na Samsung, acertou. E um desses exemplos clássicos seriam coisas como as TVs deles recebendo uma atualização que supostamente deveria melhorá-las, mas acaba diminuindo o desempenho do aparelho. Assim você fica mais inclinado a comprar um modelo mais novo.
Ou então lançam uma atualização para uma soundbar de 1 ano de uso só porque um modelo novo está para sair, que simplesmente a inutiliza completamente. Sim, estou falando por experiência própria aqui. Agora eu tenho uma soundbar que custou mais de $1000 e que não funciona direito, ou quase não funciona mais. E quando você também está gastando esse tipo de dinheiro, você deveria estar atento à concorrência. Isto é uma competição. Este é o ZTE Red Magic 10 Air. Agora, ele não vai ser tão fino quanto um Samsung, por exemplo, mas eu só quero te dar uma perspectiva de outros dispositivos e do valor dos componentes. Então, este é principalmente um celular gamer, quero enfatizar isso, mas a ZTE também tem outros modelos, como o Z7 Ultra, que tem praticamente o mesmo tamanho e, em termos de tela, é bem parecido. Na verdade, o Z70 Ultra tem um pouco mais de aproveitamento de tela em relação ao corpo. Este aqui é um pouco menor e você pode notar que não há câmera porque ela fica sob a tela, porque a ZTE não está presa em 2015 como a Samsung está. E também a bateria aqui é de mais de 6.000 mAh, enquanto a espessura do telefone é de cerca de só um pouquinho mais do que o meu Samsung normal, o S25. Eu não lembro exatamente se são 6.000 ou até mais. O Z70 Ultra, que é um celular focado em câmera com um sensor muito maior do que o que temos aqui, em termos de quanta luz ele deixa entrar, vai te custar menos da metade do preço deste celular e basicamente vai te oferecer carregamento de 100 watts ou 80 watts, um desses dois, e cerca de 7.000 mAh de bateria. E câmeras que certamente tiram fotos melhores à noite do que o que a Samsung oferece. E, em geral, como comparação, até mesmo com este aqui, considerando que é um topo de linha, pode ser o mais básico, eu não ligo, é um topo de linha. Ele é rotulado como um S, ou seja, é o celular mais avançado da linha, mas vem com câmeras piores do que, por exemplo, outros modelos topo de linha da mesma marca. Se isso parece um pouco confuso, é porque na verdade realmente é assim. Então, quando eu comparo este celular com o Z7 Ultra, que custa metade do preço, sim, a Samsung simplesmente fica muito atrás. Não tem nem comparação. A qualidade das fotos em baixa luz, por exemplo, é simplesmente incomparável. Os vídeos estavam melhores e, de modo geral, a experiência com a câmera neste aparelho. A Samsung está tão ruim que um iPhone 13, mesmo sendo um modelo anterior, tira fotos e grava vídeos com uma qualidade visivelmente superior do que este aparelho aqui. Então, se tivermos a mesma experiência que temos no S25, por que você escolheria este aqui, se ele está sendo superado no quesito câmera por um celular da Apple de, sei lá, 3, 4 anos atrás? Era para ser um topo de linha. E a Samsung estragou alguma coisa nas câmeras, ao que parece. Eu não testei esses aqui, mas testei o normal, o S25 e o Ultra. E eu diria que ambos eram mais ou menos iguais em relação a quão ruins eram para tirar fotos. Para qualquer conteúdo relacionado à câmera em geral. Então, é basicamente isso que eu tenho a dizer. Eu realmente não tenho mais nada de positivo para falar sobre a Samsung, já que fui completamente prejudicado por eles várias vezes. Então, de modo geral, não posso recomendar esses celulares. Vai ter muita gente fazendo propaganda disfarçada. Afinal, você sabe, a Samsung é uma das maiores empresas. Mas, neste ponto, eu fico muito desconfiado de que 1 ano depois de você comprar esse celular, ele vai parar de funcionar. Ele vai receber uma atualização que vai quebrar ou deixar o aparelho mais lento. E basicamente você fica preso com um pedaço de lixo pelo qual pagou o preço cheio e que depois da compra alguém decidiu mudar os termos da sua compra, mudar como o aparelho funciona só porque eles têm um modelo mais novo. Isso é algo que eu nunca poderia recomendar. Enfim, dito isso, espero que você tenha achado isso muito útil e, se achou, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.